Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, não é? E estamos aqui nos encontrando novamente para dar continuidade nos nossos conteúdos de ciências e, como vocês já sabem, não é? Desde o semestre passado, nós estamos estudando os nossos sistemas, ou seja, conjuntos de órgãos com finalidades específicas dentro do nosso corpo. Já estudamos sobre o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o imunitário, e hoje nós vamos conhecer um sistema que é extremamente importante, que é o sistema urinário, tá? Então, qual a importância desse sistema para a nossa vida? Quais são os órgãos que compõem esse sistema? Como como esses órgãos nos afetam, tá? Gente, é tão importante, todos os sistemas são, tá? Eles, em primeiro lugar, que eu quero que vocês fiquem com essa ideia em mente, por favor, é muito importante isso. Todos os órgãos, sistemas, tudo no nosso corpo trabalha em conjunto, tá? Eles não tem nada independente, todos são interdependentes. Mas existem alguns órgãos que são chamados de órgãos vitais. São 5. O nosso cérebro, o nosso coração, que mais? Os nossos pulmões, os nossos rins e o nosso fígado. Esses órgãos, eles são chamados de vitais. Então, o sistema urinário é o quê? É o conjunto de órgãos que faz parte de uma função muito importante dentro do nosso corpo, que é a função de excreção, é a função de jogar para fora aquilo que o corpo não precisa mais, tá? Então, na vida da gente, sempre é assim. A gente não pode estar acumulando nada, não. Então, tudo aquilo que não se usa mais, tudo aquilo que se guarda desnecessariamente, vai produzindo toxicidade na vida da gente, tá? Então, o sistema urinário, ele está aí para isso, para nos ajudar nesse processo. Então, qual as principais funções dentro do sistema urinário, né? Vocês podem observar aqui o nosso sistema urinário, né? Nós vamos já conhecer as estruturas que compõem esse sistema, mas agora vamos ver as funções, tá? A primeira e a mais. Ah, não, todas elas são igualmente importantes. Então, primeira função, filtrar o sangue. O nosso sangue, ele é o elemento, já vimos no sistema cardiovascular, que transporta tudo dentro de nós. Os nutrientes, os gases, tudo. E muitas vezes esse sangue, ele fica, vamos dizer assim, sujo, né? Porque ele vai transportando também substâncias que o nosso corpo não precisa mais. Então, essas substâncias precisam ser retiradas. E quem é que faz isso? Os rins, né? O sistema urinário. Então, a filtragem do sangue é um processo importantíssimo. Manter a homeostase do corpo. O que significa isso? Homeostase, equilíbrio. Manter o corpo em equilíbrio, tá? Isso também é muito importante. E, né, naturalmente, quer liberar, quando nós estamos falando de filtragem, já estamos falando também da liberação das excretas, que são produtos do nosso metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas. Tudo que acontece dentro do seu corpo, tá? Dentro do seu corpo ocorre o processo de respiração, por exemplo. Tudo isso faz parte do metabolismo, digestão, tá? Reações químicas que ocorrem aí dentro do nosso corpo, tá? Porque nós somos um laboratório ambulante, tá? Componentes, quem são eles? Nós temos um par de rins, tá aqui eles, ó. Eles ficam localizados nas nossas costas. Se você pegar aí nas suas costas, atrás, subindo na parte das nádegas, né? São os rins que ficam localizados lá, tá? E eles têm vamos dizer assim, um formato semelhante a um caroço de feijão, tá? Só que maior. Nós temos também os ureteres, que são esses tubinhos aqui.
Depois que o sangue é filtrado, ocorre a formação da urina, e essa urina ela é conduzida justamente pelo ureter. São dois, então são os ureteres, tá? Conduzem a urina, que foi produzida aqui nos rins, até onde? A bexiga urinária, que é outro componente. A bexiga urinária, ela está aqui, né, situada nessa região, e ela tem a função de armazenar a urina que foi produzida. E, finalmente, a uretra, que é um canalzinho que conduz a urina para fora do nosso corpo, tá bom? Então, aí, é simples, são apenas esses componentes, tá bom? Agora, vamos conhecer um pouco mais o grande ator, né, do nosso sistema urinário, que são os rins. Os rins, eles são constituídos pelo córtex renal, que é a parte mais externa. Temos também a medula renal, tá? E nossos rins, eles são formados por milhões de estruturas bem pequenininhas, chamadas de néfron. E é aqui no néfron que ocorre o processo de filtração. A gente vai já conhecer bem direitinho, né? Então, temos o córtex renal, tá? Temos a medula renal, que é a parte mais interna, e temos a pelve renal. As vias urinárias, né? Como já foi mostrado, todos os órgãos, não é? Nós temos aqui, vocês estão vendo essas partes aqui, esses tubinhos, aqui as artérias, por onde o sangue chega do coração. Quando o sangue vem lá do coração, que entra no sistema urinário, né? Mais precisamente nos rins, ele entra por uma artéria, tá? Que é chamada de artéria renal. Quando termina todo o processo, que o sangue vai voltar para o corpo, agora ele vai voltar limpinho, aí a gente tem a veia renal. Geralmente, as artérias são representadas em vermelho e as veias em azul, tá? E aí, eu já expliquei, né, a função do ureter, transportar a urina. Os nossos rins, eles filtram, eles fazem aproximadamente 300 vezes filtragem do nosso sangue por dia. E a nossa bexiga urinária, quando ela está com um armazenamento de aproximadamente 300 ml, aí ela fica cheia. Ocorre o quê? A transmissão de uma informação para o nosso cérebro, dizendo que precisa esvaziar, e aí vem a vontade de ir ao banheiro fazer o número 1, não é isso? Que é para jogar essa urina para fora. E a formação da urina, pessoal, olha só, aqui nós temos, parece assim uma encanação, né? Mas é isso mesmo, porque nós temos vários tubos aí que fazem parte desse processo, tá? Aqui nós temos, olha, a entrada do néfron. Só para relembrar, tá? O néfron é aquela estrutura menorzinha, tá aqui, ó, que tá lá dentro dos rins. Lá dentro dos rins nós temos muitos néfrons, tá? É lá no néfron que vai ocorrer justamente os processos, né, da filtração, da limpeza do nosso sangue. Então, para que a urina seja formada, primeiro acontece a filtração. A filtração ocorre aqui, tá bom? Então, o sangue entra, passa por aqui, é como se fosse uma peneira, tá bom? Então, algumas substâncias ficam retidas, outras não são liberadas, tá certo? Aí o sangue, ele fica limpinho, e acontece o quê? Um processo chamado reabsorção. Esse sangue agora volta para o nosso corpo bem limpinho, tá bom? E depois, algumas substâncias que não foram filtradas, elas são secretadas, elas são liberadas diretamente na nossa artéria renal, certo? E aí nós temos, então, a formação da urina. Agora, pessoal, muito importante,
é como cuidar do nosso sistema urinário. Então, a saúde do nosso sistema urinário, ela é muito importante. Gente, processos muito simples, tá? Para cuidados com a saúde do nosso sistema urinário. Primeiro é a ingestão aumentada de água. Bebam água, bebam bastante. Sabe quando é que a gente sabe que a água, que nós estamos bebendo água na maneira adequada? Porque dizem por aí, 2 litros, 2,5, 3. Urinou. Sua urina está clarinha e praticamente sem odor, é porque você está bebendo a quantidade de água adequada. Se a urina estiver muito escura ou tiver com um odor muito forte, cuidado, comece a beber água. Porque problemas no sistema urinário são muito sérios. Vamos conhecer alguns. A infecção urinária, que é a infecção mais comum entre os humanos, tá certo? Ela acontece por conta de uma bactéria que sai muitas vezes do intestino e porque a uretra, ela é muito próxima ali ao ânus, não é? Então, às vezes, algumas bactérias escapam. Então, é importante, além de você beber bastante água, porque a água, quando você urina, quando essa água está bem limpa, ela expulsa, né, algum agente ali invasor. Outra coisa também é a questão da higiene, tá? É muito importante essa questão da higiene. As infecções urinárias, elas podem acontecer apenas no nível da uretra, pode acontecer também ao nível da bexiga e ao nível dos rins. Quando ela acontece ao nível da bexiga, a gente chama de cistite. Já é algo mais sério, tá? Então, assim, quais são os principais sintomas? Muitas vezes, né, principalmente as mulheres, elas têm infecções urinárias, às vezes sem sintomas, tá? Mas um sintoma bem forte é a micção muito constante. Micção é o ato de urinar. Então, quando se está urinando com muita frequência, sente-se um pouco de dor, de ardência ao urinar, então é um sinal de alerta que pode estar acontecendo aí uma inflamação, tá? As inflamações, como eu falei, quando estão só ali ao nível da uretra, você pode cuidar somente com uma alimentação mais simples e mais equilibrada e um aumento na ingestão da água. Quando essa inflamação ela atinge a bexiga ou os rins, aí não, aí precisa realmente de um tratamento mais sério, precisa da administração de antibióticos, mas isso só pode ser feito com o auxílio de um profissional, tá? Então, é sempre importante procurar um profissional de saúde, né? E quando essa infecção ela é mais séria e atinge os rins, ela então é chamada de nefrite, tá? Cálculos renais são as formações de pedras em algumas regiões do nosso sistema urinário. Pode ser nos rins, pode ser nos ureteres. Então, muitas vezes eles entopem, né? Pode entupir os ureteres, pode entupir a uretra. Isso causa muita dor. Tem pessoas que desmaiam, sentem tontura, sentem mal-estar, tá? Então, isso aí também é causado pela pouca ingesta de água. Aumento de sal também, excesso de sal, tá certo? E esses cálculos renais e esses problemas, né, generalizados aqui no sistema urinário podem desencadear uma insuficiência renal. O que é isso? Os rins não conseguem mais fazer o trabalho adequado, que é o trabalho da filtração de sangue. Então, pessoal, é muito importante atentar para isso, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes, quando esses problemas acontecem e chegam no ponto da insuficiência renal, a pessoa precisa se submeter a um tratamento muito sério, chamado hemodiálise, tá certo? Bom, na verdade, a hemodiálise é um aparelho que vai fazer o papel dos rins, que é a filtragem do sangue. Então, o sangue ele é retirado
e colocado de volta após a filtração, tá? Mas é um tratamento muito doloroso em vários sentidos, porque a pessoa fica com uma vida muito limitada e ela vai precisar, no final das contas, de fazer um transplante. Então, é isso, pessoal. Estudem, leiam, tá, o capítulo. E, principal, o mais importante de tudo, vamos aprender a cuidar do nosso sistema urinário, tá? Dos órgãos que compõem. Então, um abraço para todos, tá? Fiquem em paz. Qualquer coisa também, se vocês precisarem, estou à disposição, tá? Vocês podem contar comigo. Um abraço.